Seguinte, vocês estão pegando plantão. Acabaram de chegar no plantão. A paciente aqui, uma senhora, foi internada com pneumonia, deu um diagnóstico Covid positivo e tentou ventilação não invasiva, tentou alto fluxo, mas falhou e foi entubada. Foi entubada há pouco tempo, algumas horas atrás. O plantonista está passando o plantão agora para vocês. Ele deixou esses parâmetros no ventilador monal aqui, 100% de FO2, considerem que está 100%. E ele disse o seguinte: a gasometria da paciente está com pH 7,40, um PCO2 de 41, um PO2 de 105 e uma saturação de 98%. A frequência cardíaca dela está em 104 e a PA está 13/7. Temperatura 37,5. Bom plantão. Frequência respiratória da onde? Aí. Está em frequência do vente. Está sedada e bloqueada. Sem droga vasoativa, PA 13/7. Realmente o problema dela é pulmonar. É uma pneumonia, tem infiltrado bilateral, 75% de pulmão comprometido na tomografia, segundo o radiologista. Hã? A gaso agora, colhida agora. Fazer mecânica? Vamos lá, aí é com vocês. Tá em modo VCV, que vocês estão vendo aí. Tá? Vamos lembrar da simulação ontem. O quadro é muito parecido, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Começou o plantão. Começou o plantão. Vamos lá, gente. Vamos lá. Estão traumatizados com a estação anterior? Ninguém quer vir? Ó, ela tá no modo VCV, tá? Modo VCV, e aqui tem os parâmetros. Camila, vamos lá, Camila. A gente te ajuda aqui. Pode ficar bem do lado aqui para poder ver se ele pega ali a filmagem. Vamos fazer a pausa respiratória. Eu não conheço esse ventilador. A gente te ajuda. Tenta ver intuitivamente aqui, onde é que você apertaria? Medições, legal. Pronto. Para ver, o que é que você quer ver? Eu quero ver a pressão platô. Você quer ver a pressão de platô? Tá bom. Só para a gente exercitar um pouco, quanto é que tá a pressão de pico? Pressão de pico. 31. Já é um sinal que não tá, né? 31? Ok. A curva tá quadrada. Tá quadrada. É um fluxo constante, quadrado, isso. Perfeito. Aqui? Isso. Só que você tem que segurar. Ok. Isso. E solta e congela a tela. Congela a tela. E aí anda com esse botãozinho aqui. Isso. Anda com o cursor. Isso. E vê quanto é que está a pressão medida nesse ponto da pausa. 17,4. É bem aqui, na verdade. Tá. Então 22,3. É o verdinho. Aqui é o delta. É o delta do verde e vermelho. Isso aqui não interessa para nós. Menos a PIP tá quanto? 5. 5 tá 17, né? Tá alta. 17 centímetros de água. Qual o peso dela? Ela tem 1,65 m. Você perguntou a altura, 1,65 m, 55 anos. Tem a calculadora log aqui. Se for outra calculadora, tá expulso da... 1,65 m. É menino. Então pronto, perfeito. Perfeito, Camila, maravilha. Então, importante lembrar que durante a pausa o fluxo é 0 e que não deve ter vazamento, tá? Então geralmente você... 57. 50, hein? 57 quilos. 360 ml. Então, o volume que a gente gostaria de colocar seria 360 no máximo. É daí para menos. Está 500 ml. Está claramente não protetor. A driving pressure realmente está maior, né, do que seria razoável. Então, você pode descongelar. Sugiro você descongelar. Isso.
E aí você vai mexer num parâmetro importante aí. Antes de mexer nesse parâmetro, eu quero só que vocês anotem aí um parâmetro que é bem aqui, ó. O que é isso aqui? Volume minuto. Tá? Dá uma anotada nesse volume minuto aí, porque você vai mexer num parâmetro que vai mexer muito com ele. Isso. Tá? 360? Não é isso? 360? 340. Menos que 360? Geralmente você faz 6 ml por quilo para iniciar. Depois você vê, né? 360. Ele inclusive mostra o ventilador quanto fica o formato aqui do tempo ins, tá? Ele vai dando essas informações, é bem bacana. E aqui o fluxo, ó, que vai ficar. E aí confirma. Pronto. O tempo ins está de quanto? O tempo ins está aqui. Tá de 1, né? 1 segundo. 1 segundo. Tá? Muito bem, Camila. Aí você mexeu, baixou o volume corrente. Preste atenção o que está acontecendo aqui. Tá? E a paciente, por enquanto, está a mesma saturação. 98. 98, tá tudo. Então vamos medir de novo. O que é que a gente faz agora? Acho que mede de novo a... Mede de novo a mecânica. A mão na massa aí, vamos lá. Sempre recomendo você mexer aqui na escala, ó. Colocar uma escala boa para você enxergar as curvas, tá? Alguém tem alguma pergunta aí? Isabela, quer perguntar alguma coisa? Tranquilo? Vocês veem que o pressão de pico já caiu bem, né? Já. Era 31. 31. Isso. E o volume minuto caiu bem. Tá? A saturação da paciente agora está 95. Diz ela ali. Porque assim, eu tô vendo a frequência respiratória dela tá de 17. Às Sim. vezes, se eu aumentar um pouquinho o tempo, se eu der uma alterada aí, ela passa um tempo mais. Insuflando mais. Sim, E sim. aí, isso aí eu consigo melhorar até a oxigenação dela. Pode melhorar, aumentar o tempo INS um pouco. Sim, sim. Pode. Aí, se eu puderia ajustar um pouquinho a frequência respiratória. Mas a frequência, ela vai mexer no tempo ES. Certo? Para o tempo INS, eu teria que ir direto no tempo INS. Tá com pico de 5. Nesse caso aqui... por que eu vou voltar aqui primeiro? O tempo INS eu ajusto aqui direto, em segundos, né? Então, a gente escolheu 1 segundo para iniciar, até didaticamente, porque é um bom número para você começar a ventilação. Você pode prolongar diretamente aqui. Você pode 1.1, 1.2 e tal. Aí a relação INS vai mudar. Mas é um parâmetro que a gente usa mais como um recurso para melhorar a oxigenação no refinamento. Quando você quer fazer um refinamento dos parâmetros. Na PIP de 5. Mas agora vai medir o platô, né? Isabela está sugerindo medir a pressão de pausa. Porque você mexeu no volume. Então vamos lá na pausa antes, né? Novamente, mesma manobra, fazer igual. Soltou e congelou. Perfeito. Vai andando aí. Isso, entra no platô, entrou, né? Deu quanto aí? Então tá bom agora. 18,5. 18,5. Né? Era 23, 22. 22. Tava 17. Então reduziu 4 centímetros, né? Isso. Com essa mudança de volume. Então é uma mudança muito significativa, tá? A pressão, o monitor cardíaco está avisando que ela está com frequência cardíaca de 115 e a pressão arterial 145 por 90. Tá? Mudou. E a saturação 95. Então a gente consegue melhorar essa PIP, tem toda essa hemodinâmica favorável. Diminuir a FA2, está 95. Saturação. Acho que eu ia na PIP, eu acho. Tava 90, vamos lembrar um pouco, ó. Tava 98, caiu para 95 depois que a gente mexeu. Mexeu, exato. E a pressão arterial subiu para 145 por 95. E a frequência cardíaca 115. Exatamente. Então, o que é que vocês esperam? O que é que poderia antes da gaso? O que é que poderia explicar essas mudanças? Queda de saturação e hipertensão com taquicardia. Isabela já respondeu. Tem uma hipercapnia que a gente induziu aí. E basicamente por causa do volume minuto que a gente reduziu. Caiu, né?
A gente fez duas coisas que aumenta muito o CO2. A gente baixou o volume, com isso a ventilação alveolar proporcionalmente diminui e o volume minuto global diminuiu, que era 8,3. Nós tiramos 2 litros aí. Então, é um quarto, né? Então esse CO2, agora na nova gaso está o seguinte. Está um PCO2 de 50, o pH 7,29, saturação 95%. E a PO2 caiu para 100. Caiu pra 100. Aumenta a PIB. Aumentar A frequência respiratória também. Aumentar a PIP e reduzir a FO2, né? Então primeiro aumentar a PIP, depois... E o que mais? Alguma outra coisa mais? Essa acidose respiratória aguda tem que ser tratada? Ou não trataríamos? Permissível, né? A gente vai aceitar essa hipercapnia. E por que a gente vai aceitar? Por que a gente não tenta restaurar o volume minuto? Porque é mais prejuízo, o volume alto, né, do que a hipercapnia. Não, mas a única maneira é mexer no volume? Seria a frequência. Eu poderia mexer na frequência. A frequência pode aumentar um pouco. Pode aumentar um pouco. Se eu quiser, aí o contexto clínico vai ser o julgamento. Se eu quiser tirar essa retenção de CO2 aguda, eu posso aumentar a frequência. O negativo disso é que a frequência é um componente a mais para a lesão induzida pelo ventilador. Então, por isso, há uma tendência a aceitar essa acidose. Mas não estaria errado a gente aumentar um pouco a frequência. E aumentar um pouco não é só reduzir a acidose, você não precisa eliminar total a acidose. Você quer colocar 7,34 pH, 7,35. Porque qual o risco da acidose? É estimular o drive respiratório. Já a gente vai simular quando isso acontece. Isso pode ser um problema às vezes, né? Então você pode se antecipar esse problema. Mas tudo bem. Então posso deixar como está e só mexer na PIP. E aumenta a frequência também. Até 7,20 é aceitável, né? Ela tá o quê? 7,29. Tem reserva ainda. Mas sempre tem uma acidose, né? E toda acidose tem prós e contras. É um pró muito importante que é a liberação de oxigênio tissular. Facilita a liberação, né? E contra é o estímulo no drive respiratório, que aí pode obrigar você a sedar mais a paciente e a bloquear mais. Aí tem os efeitos colaterais das drogas. E a frequência máxima? Então, aí é legal da gente simular aqui, ó. Vamos simular que a gente quisesse corrigir esse volume minuto. Restaurar o pH normal. Vamos supor. Supor que ela tivesse uma contraindicação para hipercapnia. Por exemplo, ela teve uma parada cardíaca antes de entubar. Eu não sei como é que está esse cérebro. Essa é uma contraindicação. Certo? Então, a nossa missão aqui seria restaurar o volume minuto e deixar o CO2 normal. Como fazer isso? Mas eu tenderia a diminuir um pouquinho mais esse tempo isso, talvez deixando o tempo isso de 0,9, 0,8, aumentar um pouco mais a frequência respiratória. Come here. Come here. Não quer não? Tá desanimado, Isabela. Vem cá, rapaz. Vem cá. Tá cansado? Plantão pesado ontem? Ah, bom. Plantão pesado. Plantão pesado. Tá explicado. Tá explicado. Obrigado, viu, Camilo? Vamos lá. Restaura aí, ó. Então, uma coisa importante que a Isabela falou, ela quer mexer no tempo índice também, para dar mais sobra, imagino, para o tempo ex, tá? Que aí você tem esse... Vocês olham sempre para a questão do tem ou não tem autopip, né? Sim. Então você olha para a curva de fluxo, ó, ela está zerando e ela passa um tempo zerada. Isso significa que você tem reserva de tempo para aumentar a frequência do jeito que está. Então você pode ir direto para o botão da frequência e olhando o que acontece. Bem prático, né? Você quer... O que você faria aí? Isso, a gente vê que ainda tem entre um ciclo e outro, tem uma reserva, né? Isso. E reserva de ciclo, que a gente pode aumentar de, sei lá, 19, 20, Sim. a gente vê aqui. Sim. Isso é interessante porque você já vai modificando o volume minuto também, ó. As pessoas geralmente não olham para esse parâmetro, essa dica aqui, e você vai olhando a curva. Não tem nenhum sinal de autopip. O efeito é imediato. Então você pode... É um videogame. Você vai lá, mexe e vê. Ainda tem janela, né? Tem janela.
Então você pode aumentar já. Não precisa esperar um minuto, não. Vou induzir aqui 24. A gente Tranquilo. só para induzir. Tranquilo. 25, ok? Olha lá. Já está chegando no limite. Tá chegando no limite. Tá? Legal. Então é esse jogo que você faz à beira do leito. Certo? Mas já conseguimos um bom resultado em termos de volume minuto. Quase chegando lá no que estava antes. Era 8.4. Põe aí 85 de frequência. E aí você vai enxergar agora o autopipe. Presta atenção aqui no pulmão, o que é que vai acontecer, tá? Ó. Ele não entra mais no status de repouso na expiração. Ele fica permanentemente. Você vê que não tem mais aquilo lá, não zero antes, já começa um outro ciclo. Bem aqui ela para, né? Assistência aqui de alta. Exatamente. E aí você enxerga facilmente que não tem mais momento de zero fluxo. Tem autopipe com certeza. Para medir o autopipe, aí você teria que fazer uma pausa expiratória. Você pode até medir aí. Bota lá retorno, né? Aí, isso. Medições. E aí a expiratória e platô. Pode apertar e segurar. Isso. Agora congela aqui. Isso. Então vocês estão vendo aqui, ó. É o momento de uma pausa expiratória. Zero fluxo. E aí você vem para cá, isso, Isabela. Vem para cá, ó, um botão. E você vai ver a pressão que é 7.2. O que é que isso significa? É a PIP efetiva, a PIP total. Então você está dando 5, mas na verdade o sistema está gerando uma PIP de 7.2. Isso tem uma série de consequências. Pode dar, se for mais retorno venoso, sim, hemodinâmica, sim. E pode oxigenar melhor também, porque a própria PIP aumenta. Tem duplo efeito, né? Um efeito positivo e um efeito negativo. Tá, hemodinamicamente bem, Só que isso aqui tem as consequências que a gente falou, né? De não só hemodinâmica, mas de lesão pulmonar. Ainda mais ela que tem também problema cerebral, né? Com autopipe também pode ter repercussão. Também. Vai diminuir o retorno venoso cerebral. A pressão intracraniana pode subir por isso. Bem lembrado. Exatamente. Então aí voltamos para uma frequência de... retorno. Retorno. Sempre é retorno. Isso. E colocar a frequência que você tinha 24. Não tá não. Essa frequência mesmo. 24 de frequência. Perfeito? Então, joia. A gente conseguiu enxergar bem esse fenômeno, né? Coloca uma frequência um pouco mais baixa que eu queria demonstrar. Demonstrar agora uma alteração que pode ter, tá? Bom, a gente agora tem a nova gaso dela. Vamos supor que o pH está 7,35. A PCO2 está 42 e está com a PO2 aí de 110. Seria uma conduta, sem dúvida nenhuma. Então você pode aumentar a PIP. Desculpa, é aí embaixo. Aí. A FO2 ainda está em 100%. Nesse caso aí a gente vai titular, vai ser PIP FO2, como é que a gente coloca ele tá aqui de casar? Se você tiver condições de fazer uma titulação da PIP à beira do leito, tempo e disponibilidade, é bom. Você faz uma titulação, você vai para a PIP de 20 e vai baixando de 2 em 2. Aí você vai reservar uns 20 minutos à beira do leito para fazer isso, né? Não é rápido, em torno de 2 minutos cada PIP. Então se você fizer de 2 em 2 até uma PIP de 10, em 10, 15 minutos você fez. Acaba fazendo um recrutamento, porque você vai para 20, e você não é um recrutamento máximo, mas tem um efeito. Você vai saber se é recrutável ou não. Então sim, se você tiver disponibilidade. Se não tem disponibilidade, às vezes não tem, você vai aumentar a PIP e vai ver uma resposta a uma PIP de 10, 12, por exemplo. Bem prático. Porque isso aqui dificilmente vai ter repercussão fisiológica grande, mas pode ter repercussão na troca grande, né? Então, Caso o paciente tivesse uma PA 10 por 6, tem que ter cuidado. teria cuidado, né? Porque chegar em 12 e assim. Eu ficaria muito vigilante nessa PA. O ideal, PAM invasiva, e aí beira leito, aumentando a PIP devagar, de 1 em 1, e vai vendo lá. Porque você vê a PAM contínua,
Começou a cair a PAM, opa, para aí. É melhor fazer um eco e ver se não está hipovolêmico, e aí sim, aí depois você vai novamente agir. O pessoal esquece muito isso, Lê. E aí fica mexendo na pipa como se fosse um botão tranquilo, não é não, tá? Isso tem repercussão nos outros órgãos. E aí... E a saturação depois foi pra quanto? Bom, agora aumentou a PIP, né? Aumentou a PIP, a saturação estava boa, né? Já estava boa porque a gente ainda está 100%. Então, a saturação está 98%. Pode diminuir a FI. Pode diminuir a FI. A gente pode calcular o novo platô e diminuir a FI um pouco. Então, quanto é que vocês querem deixar de FI para regular aqui já? 70, 80? 80? 80%. Ok, baixado para 80%. Ela vai ver o novo platô, né? Ó, nota que eu vou olhar o platô quanto é que está aqui dentro do pulmão. Pode fazer aí, Zé. Ó, dentro do pulmão tá 20 aqui, ó, certinho, tá vendo? Ó, 20 aqui. Então, realmente o platô que você mede ali é a mesma pressão do pulmão. Então, 20 de platô dá uma driving pressure de 10. 20 de platô, driving pressure de 10. O que aconteceu? A gente aumentou 5 a PIP e o platô diminuiu, a driving pressure diminuiu de 12 para 10, né? 13 para 10. É muito grande essa diminuição. Isso significa o quê? Que esse pulmão é altamente recrutável. Tá? Você até poderia fazer uma manobra, essa que a gente sugeriu, de 20 e depois ir titulando. Tá certo? Essa é uma maneira muito prática de avaliar a recrutabilidade. Existem umas fórmulas mais complicadas, do grupo do Brochá do Canadá, que tem uma fórmula, você começa com uma PIP de 10, baixa para 5 e vê quanto é que o pulmão muda de complacência. Confesso que eu acho meio complicado. Aquelas curvas de loop, né? Pra ver o volume se aumentou de 500. Tem várias fórmulas, né? Mas essa é uma boa maneira, eu acho, bem prática. Quando a gente bota em 20, vai diminuindo, qual é o parâmetro mesmo que eu tenho que olhar para ver qual é a PIP efetiva? Qual é a PIP A driving pressure. É a driving pressure mesmo. Porque a driving pressure... porque a driving pressure é o volume, que está fixo, dividido pela complacência, a driving pressure. Então, se a driving pressure está baixando, é porque a complacência está melhorando e que você está recrutando. Se a driving pressure está subindo, é porque você está hiperdistendendo. Tá? Se ela ficar no meio termo, não mudar nada, as duas coisas podem estar acontecendo até. As duas coisas sempre acontecem. Nunca é tudo ou nada. Não é homogêneo. Não é homogêneo. Nunca é tudo ou nada. Exatamente. Então você vê o que é que predomina no final e vai. Casos lá no hospital que a gente achou o PIP ideal 20, Certo. 18 e o paciente saiu. Paciente obeso? Obeso, né? O obeso, obeso mórbido, A assim, equipe ficou assim, bem preocupada de deixar um paciente com 20 de PIP. 20 de PIP. Mas se isso estava com a driving pressure segura, eu já ficaria mais tranquilo. E se a hemodinâmica está boa. Então, se a PAM não mudou, não tive que aumentar a droga vasoativa, nem fazer prova de volume. E teve casos que o paciente respondeu em PIP acima de 10 nenhum. Às vezes acima de 5. Você aumentando a PIP, só vai piorando. Aí você se Né? pergunta assim, acho que eu estou calculando errado. Não. E aí é importante essa questão do cálculo. Um detalhe importante, não pode ter vazamento no sistema. Que isso vai alterar muito a tua medida, vai falsear tudo, se tiver vazamento. Menor que seja. Então você tem que checar. Bota aí, por favor, aqui a curva de volume. Acho que é aqui, peraí. Tem que apertar aqui. Durante a pausa, é fundamental enxergar se o volume corrente está estável. Melhor do que a curva de fluxo. Então, quer fazer uma pausa, Isabelle, por favor? Pausa isso. Isso. Pode segurar. Na próxima aí. Ó. Pode soltar. É muito importante que isso aqui aconteça. Que o volume fique realmente estável. Se tiver um vazamento, você vai enxergar uma coisa desse tipo aqui, ó. Pode fazer agora a nova pausa. Vamos ver se eu conseguir fazer. Ó, pode soltar.
Ele até falseou um pouco aqui, ó. Vamos fazer novamente. Pausa ins. Isso, solta. Olha o que aconteceu aqui, ó. Essa é uma medida de pausa não confiável, tá? O ventilador até nem mostrou uma queda de volume aqui. Ele até mostrou, isso aqui atrapalha, porque na verdade você está vendo que essa curva de pressão está sinalizando para a gente melhor o vazamento do que a de volume. Você começou uma queda muito íngreme da pressão ao longo da pausa. Está vazando ar, certamente. Essa medida não é confiável. E aí você tem que procurar no circuito ou no cuff, etc., onde é o vazamento e depois refazer. Por isso eu gosto de fazer pausa manual e não seguir o automático. Eu vou descobrir o vazamento, que está aqui, ó. Poderia ser no cuff. Fecho o vazamento. E agora deve dar uma pausa ok. Ó, vou fazer aqui para vocês. Ok? Então aí é um confiável. Beleza. Bom, então deu para mostrar várias coisas. Então, ó, suponha que essa paciente a gente melhorou com a PIP, a gente mesmo assim resolveu pronar porque a relação PF estava menor que 150, doença grave. E se acontecesse esse fenômeno aqui, depois que a gente pronasse a paciente, vou colocar aqui na curva de fluxo. E sempre acho que esse ventilador só mostra duas curvas simultâneas. Então, pode colocar, Manuel, por favor, a curva de pressão em cima. Para ver a sincronia, sempre é melhor a curva de pressão e fluxo. Se é para escolher duas, e se é para escolher é a curva de fluxo, tá certo? E melhorar a escala, depois a gente vai ver isso aí. Bom, então, suponha que começa a acontecer um fenômeno que é esse aqui, ó. E agora? Que arritmia é essa, né? Dupla ciclagem? Que é isso aqui, hein? Será? O que a gente faz com isso? Isso é extremamente comum. Vamos lá. A gente, na X-Lang, a gente até lançou um capítulo agora só sobre a sincronia. E tem um slide que dá um passo a passo de como é que você enfrenta isso aqui. Isso dá um certo desespero, quer dizer, depois que você dá o diagnóstico disso, você não sabe muito bem o que está acontecendo. E aí você vai dizer, o que é que eu vou fazer aqui? Tá? O que é isso aí? Então, primeira coisa que a gente recomenda é dar uma olhada nos sinais vitais. Saturação, PA, frequência cardíaca. Tem alguma mudança substancial? Está desaturando, principalmente a hipóxia? Não, não está. Então você tem tempo para chegar à beira do leito e avaliar melhor. Você não precisa desconectar o paciente e já botar um ambu nele, tá? Então você vai chegar à beira do leito e aí você vai fazer o que eu digo passo a passo. Você vai chegar lá, respirar fundo e congelar a tela e tentar pensar o que está acontecendo. Vamos fazer isso agora? E a gente vai descobrir, tá? Então, voluntária, excelente. Então, a gente recomenda o quê? Você congelar a tela e ajustar as escalas. Primeira coisa. Visualizar o que está acontecendo. Aqui nem fazer um eletro para arritmia. Às vezes o que você faz? Você aumenta 2N para enxergar a onda P, enxergar. Então a mesma coisa. Então eu faria o quê? Eu faria uma congelada. Isso. Acho que tem que apertar 2 vezes. Deixa a gente passar umas curvinhas para. Isso. Isso, perfeito, perfeito. Então ela congelou e aí já flagrou aqui várias curvas com assincronia, né? Provavelmente assincronia. E aí, melhorar um pouco a curva de fluxo, a escala. Então geralmente você clica aqui, ó. Não quer tão grande. Pronto. Esse momento é importante para daí você tentar analisar o que está acontecendo, tá? Claro que, feito isso, você pode também examinar o paciente. Você vai olhar se ele está fazendo esforço, se não está, se ele está usando musculatura acessória.
É algum sinal de que ele está usando músculo, né? Respiratório. Suponha que você não visualizou nada muito importante no exame físico do paciente. Ele está em modo VCV, né? O que pode estar acontecendo aí? O que poderia gerar uma queda de pressão no meio do ciclo e uma mudança, como essa mudança aqui na curva de fluxo, em modo VCV? Mudar para perceber que tem que ser, né? O fluxo dele tá como de fluxo, né? É o quê? O fluxo ineficaz dele. Por conta da. Não falta na palavra. Para corrigir tem que mudar para perceber. Mas aí, será? Porque, ó, quem é que está disparando o ciclo? Eu acho que É o ventilador ou é o paciente? eu não estou conseguindo ver o da pressão. Eu não estou conseguindo ver o da pressão, né? Não tem a curva da pressão aí. Aqui é a curva da pressão. Se tá negativo. Essa aqui é pressão. Essa aqui é fluxo. Então, veja, quando o ciclo é assistido, disparado pelo paciente, ele até muda de cor. Ele fica verde o ciclo aqui. Então, esses ciclos aqui, eles estão na frequência monótona do ventilador. Então, esses ciclos aqui são controlados. Se o ciclo é controlado, pode ser disparo reverso. E alguma coisa está acontecendo depois que começou o ciclo, negativando a pressão. E a única coisa capaz de negativar a pressão é o esforço do paciente. Nesse modo VCV. Porque se fosse pressão controlada, não baixava a pressão. Mas no VCV baixa a pressão. Então aqui são sinais de que o paciente está fazendo um esforço após o disparo. Isso é o trigger. Isso é o trigger reverso. Ou disparo reverso. Tem a ver com vários fatores. Um deles é a sedação profunda, às vezes até com opioide, e outro, a própria SARA e o volume corrente baixo. E a hipercapnia que a gente induz às vezes. São mecanismos reflexos que a gente não sabe muito bem exatamente o processo. Mas funciona como um pequeno soluço. É como se você recebesse o ciclo do ventilador e o seu diafragma dá um soluço. Isso é extremamente perigoso. Por quê? Em alguns ventiladores, inclusive, como esse, que ele tem um mecanismo fantástico de adaptação do fluxo. Ó. Então ele libera fluxo a mais do que o programável. E certamente isso libera volume. Então, se a gente clicar aqui na curva de volume, ó, na curva de fluxo, botar volume, mudei para volume aqui, ele descongelou. Mas eu vou reproduzir, vou tentar reproduzir. Olha só, então, eu vou voltar aqui para a curva de... Não, deixa assim. Eu vou mostrar para vocês como é que seria um ciclo assistido. Ó. Ele até muda de cor, tá? Esse é um ciclo assistido, esse é controlado, aqui é assistido, tá? Então, é totalmente diferente. O que está acontecendo é que ele tem um ciclo, e aí o paciente puxa, tá? E nem sempre isso vai acontecer em todos os ciclos. Isso pode acontecer num ciclo, outro não, e aí vai. Isso pode dar duplo disparo ou não, tá? Que eu chamo de esforço reverso, quando não dá um duplo disparo, tá? Deixa eu ver se eu consigo simular aqui um duplo disparo. Pronto, congelar aí. Agora eu consegui simular, ó. Na curva verde aqui, ó, aconteceram 2 ciclos. Começou controlado, teve outro ciclo em seguida, com 0 exalação, ó. Isso aqui é extremamente danoso pro paciente, porque você dá o dobro do volume corrente. Mas aí o duplo disparo pelo paciente, né? Não, é disparo reverso. Eu simulei disparo reverso. Aqui, ó. Você tem um ciclo, ó. E aí o paciente puxa no meio do ciclo. Aí, ó. Tá. Entendeu agora? Ó,
Mas é porque depois ele tirou a cor verde. aí Sim, cor verde. mas vocês sabem que isso aqui foi um disparo. Você vê que o ventilador começou Começou e depois ele foi. Mas Isso. esse disparo reverso é um mecanismo Fisiopatológico de reflexo de estiramento do diafragma. E é medular, ele é no nível medular, Se a gente tentasse ajustar por estiramento do diafragma. Ninguém sabe exatamente o mecanismo ainda. Ainda está se estudando isso. E está associado à sedação profunda, porque altera o drive respiratório. O drive, as pessoas iriam aumentar mais a sedação achando que ia resolver isso. o que vai resolver isso é o bloqueio neuromuscular. Pronto, era isso que eu ia perguntar. É, o bloqueio. Está fazendo isso Na estratégia porque protetora. A sedação dela está superficializando. Não. A sedação está profunda e por mecanismos que a gente não sabe exatamente, acontece o disparo reverso, que é isso aí que vocês viram. E isso aqui aconteceu rotineiramente nos pacientes, com SARA grave no início da ventilação mecânica. Você viu muito isso. Mas assim, Só o que eu vi. tem bastante. Mas eu vi até alguns questionamentos também, até na prova da MIB, 2 anos atrás, ele colocava como uma das opções, isso que eu questionei, tentar melhorar esse mecanismo do disparo reverso utilizando a PIP. O senhor leu alguma coisa disso? Se você aumentar a PIP, você vai rebaixar o diafragma, mais ainda, a curvatura dele vai mudar e ele não vai conseguir disparar. Mas ele vai se contrair. Entendeu? Porque para ele disparar, ele tem que gerar uma pressão suficiente para atingir a sensibilidade. Você vê que nem sempre eu gerei duplo disparo. Eu tive que fazer um esforço grande para gerar duplo disparo. Então é isso que a PIP faz. Ela não impede a despolarização do diafragma e a contração. Ela dificulta o disparo. Então protege um pouco. Mas não protege o quê? O diafragma. Porque quando o diafragma contrai contra uma coisa que está fechada, é uma contração excêntrica, né? Dá uma lesão pliométrica no músculo, né? Lesão de fibra muscular. Exatamente. Inflamatória e piora depois. É pior o diafragma. O cara sai do SARA e não sai do ventilador. Então se recomenda muito evitar essas assincronias, detectar, como nós fizemos, e tratar. Então se aqui você detectou, você vai fazer um curare nele. Claro, você vai checar a sedação antes e depois o curare. E segue a estratégia protetora. Tá? Marcelo, mas nem sempre ela aumenta o volume. Quando há o disparo reverso, nem sempre. Então, vamos fazer um exercício aqui. Os volumes se somam, Penha. Porque aqui ele faz um artefato, ele zera o volume antes do próximo ciclo. O ventilador zera artificialmente, não é que zerou. É o algoritmo dele que faz essa curva ficar assim. Se você olhar nesse ponto verde aqui, ó, o volume de ar não saiu aqui, não exalou, não. Ele se somou. Ele se soma. Preste atenção aqui, ó. Vou gerar disparo reverso e vocês vão ver o comportamento. Pode retornar para mim, por favor, Vanessa? O comportamento do volume corrente exalado aqui, ó. Que esse é um parâmetro bom de olhar. Aqui eu fiz um ciclo assistido, perdão. Deixa eu passar aí alguns ciclos, ó. Presta atenção no volume corrente. Você vê a oscilação dele, tá vendo? Mesmo sem disparo reverso, só com esforço reverso. Agora olha quanto é que vai dar. Tá? Então isso acontecendo com o paciente. Isso passa batido. O cara fica horas nessa ventilação dessa maneira. Não, e às vezes não toca nenhum alarme. Nenhum alarme tocando. Por isso que você tem que ajustar os alarmes bem, né? Por exemplo, aqui o alarme de volume não está ajustado, porque não deu tempo da gente fazer tudo. Mas você tem que ter cuidado e ajustar o alarme de volume aqui. Colocar mesmo no volume controlado. Que aí você detecta essa alteração. Se eu colocar aqui um alarme aqui, eu não quero nunca que passe de 400 ml, de jeito nenhum. Eu quero proteger a minha paciente. Isso é uma estratégia super sofisticada que eu não vejo ninguém fazer, tá? Mas deveria. Tem 410 ml. Aí eu confirmar, né? Passou de 410 alarme. Passou de 410, quer dizer, deve alarmar. Vamos ver aqui. Vamos ver, eu vou tentar um esforço reverso aqui, ó. Para esse ciclo não alarmou, né?
É, tem aqui. Ok. Pressão. É, se foi pressão, de qualquer maneira. Esse é o volume máximo. Deveria alarmar quando passa de 410. Não sei por que não está alarmando. Não sei se ele tem que ter mais de um ciclo para alarmar. E qual seria a diferença disso para quando a gente diz que é fome de ar, que o paciente está... Sim, vou mostrar para vocês. Sim, é diferente. Vou mostrar para vocês aí. Dá tempo da gente ver. É. Ele está alarmando mais pressão. Ah, agora sim, ó. Tá? Aí ele deu um alarme laranja. Certamente aí isso aqui deveria ir para a indústria, deveria se preocupar com alarme de volume mais, por exemplo, botar um alarme vermelho, né? Porque isso lesa o pulmão com certeza. Na SARA. Total. É o que está mais associado à Vili, né? Bom, então a gente viu, beleza, viu disparo reverso, bem direitinho, esforço reverso, o que é que isso causa. Agora eu vou mostrar uma outra alteração. Suponha que a paciente melhorou e tal. E aí a melhor curva de ver é a curva de pressão. Vamos botar a curva de pressão. E aí o paciente vai fazer esse tipo de alteração agora, Lia, assim, ó. Ó. Vamos lá, fazer a mesma coisa. Congelar e entender o que é que está acontecendo. Pode congelar. Então, vocês viram que os ciclos estavam todos verdinhos, né? Ou seja, quem está disparando é o paciente. Ele está conseguindo atingir a sensibilidade e disparar. Então, o que está acontecendo aqui nesses ciclos aqui, ó? Isso aqui é volume controlado. Então, perguntou, o paciente tem fome de ar? Esse é o sinal. Uma queda de pressão muito grande no modo VCV. A ponto de você nem enxergar mais aquele padrão da pressão subir, assim. Então esse é sinal que o paciente está com a demanda de fluxo muito maior. Então, se você puder, nesse caso, dar o tratamento para isso, tipo assim, vou liberar esse volume, vou liberar fluxo. O paciente está melhor. Não preciso mais 6 ml por quilo. Posso liberar 8, 9. Troca o modo para o modo PCV, por exemplo. Aí com a pressão livre, com o fluxo livre, esse problema é resolvido. Tá? Quem quer mudar lá para PCV? Vamos lá, doutora Lia, vai lá. Matar a saudade da UTI, vai. Descongela, isso. Eu vou aqui disparar, tá? Ó, tá acontecendo o disparo do paciente, tudo bem, né? Ele tá com fome de ar. Aí você vai lá no modo. Vê se você acha isso aí. É. Aí você escolhe PCV. Veja que os parâmetros embaixo, antes de validar... Antes de validar, tem que mudar os parâmetros. Exatamente. Então dá uma olhadinha lá embaixo. Tá filmando aí. Então você vai ter que ajustar o que no PCV? Lembrando que restam 6 minutos. Principalmente o delta de pressão e o tempo. Pressão inspiratória. Pressão inspiratória. Aí você escolhe o valor aí. Ah, a gente não ajustou o alarme de volume, né? Agora tá dando volume alto. Então, por isso que o pessoal não ajusta lá, para não ter que com preguiça de mexer. Ó, bota aí 1000 ml, vai. Ah, não tá. É porque tá alarmando, ele não aceitou. Vai lá agora. Vamos ver. Vamos cancelar tudo. Calma. Vamos ver agora. Vê se gira agora. Pode botar 1000 aí. Então a gente liberou o alarme de volume, né? Tem que fazer. E mudar para PCV. Vamos fazer de novo. Muda para VCV. Ah, já mudou tudo? Não, para dar o ok. É embaixo. Mas já está mudado para PCV. Não, era para mudar o alarme. Você confirma ali. Confirma aqui, né? Correto. Faz o exercício de novo. Muda para VCV. Pode validar. E vamos fazer o exercício certinho de mudar de VCV para PCV. Eu vou entrar aqui no ciclo assistido aqui. PCV. Aí lá embaixo tem os parâmetros. PI. O que é PI? É a pressão acima da PIP, né? Ele estava com a PIP de 10? Tá com 10, ainda.
E aí vai somar isso em cima da PIP. Pode ser 15, 14, você escolhe. Isso. Frequência. Como ele está disparando, você pode até baixar a frequência um pouco. Ele está disparando. Então você pode diminuir, né? Pode. Ok. E o tempo INS, né? Isso. Geralmente mantém, né? E ali tem um disparo, trigger. E aí é validar agora. Pronto. E aí é impressionante como pressão controlado, já entrou agora, beleza ali. Tá em pressão controlada, ó. Olha como o fluxo é diferente. É um fluxo super acelerado no início e depois ele cai. Ali foi um ciclo controlado. Mas se eu fizer um ciclo assistido, olha como o fluxo dá uma mudada, ó. Tá? O ventilador responde muito melhor ao esforço do paciente. Então os pacientes geralmente ficam confortáveis, a dispneia diminui e você consegue baixar a sedação em modo PCV, comparado a VCV. E se evoluir tudo bem, aí você já muda para PSV. E aí aí aquela coisa do pensar no desmame. Quando é que você pensa no desmame? Resolveu a causa principal. Então essa transição do VCV para o PCV significa que você já deveria estar com a estratégia de desmame na cabeça. O que é que eu vou fazer para desmamar esse paciente? Mudar o modo, baixar a PIP, checar os outros órgãos, né? Sei lá, o paciente teve hemorragia, está com a hemoglobina de 6. Você vai ter que transfundir ele. Porque 6 também não dá para desmamar. Você vai puxar o consumo de oxigênio lá para cima. Até 7, né? Seria um limite. Então, toda essa estratégia de desmame você tem que traçar nesse momento, né? É isso. Dúvidas, pessoal? Tranquilo? Se divertiu, Lia? Eu vou ter que voltar pra residência. Volta pra... Não, volta pra residência não. Volta pra dar uma passadinha na UTI. Não, e até porque o nosso paciente complica e vai pra UTI, né? Mesmo o paciente ambulatorial. É muito bom quando você pode fazer uma visita e pelo menos discutir com um colega, né? Que está lá de plantão, então, que eu acho importante, né? E nas UTIs tem muita gente inexperiente que não sabe nada disso aqui. E aí ele vai fazendo ventilação, aí não é segura a ventilação, o doente piora, aí você não sabe por quê. Porque por mais que você saiba a base, se você não estiver vendo... É lógico. Mas essa base é muito sólida. Indicação clara de CPAP, que vocês viram aqui na estação do lado. Se for entubado, vai ter que fazer tudo isso aqui. Para ter chance. Eu só queria voltar na questão do duplo reverso, do disparo reverso. A Isabela colocou a situação da PIP, né? Então daí a gente tem uma PIP mais alta, vai proteger, por exemplo, do empilhamento volumétrico, mas não dessa lesão diafragmática como você colocou. É possível que eu tenha um paciente ventilado na estratégia já com PIP mais alto e daí eu não, visualmente, né? Não enxerga o disparo reverso? Acontece. E aí tem umas tendências a usarem técnicas invasivas de pressão esofágica ou aquele modo NAVA, que você vê a atividade elétrica do diafragma. Aí você enxerga. Não enxerga. Agora, quando você está muito treinado, o olho, coisa da experiência contínua, você vê sutilmente o esforço. E existe uma manobra, você pode também fazer uma pausa longa e ver se o paciente está fazendo esforço ou não, sabe? Okay. Uma pausa longa, você consegue saber se ele fizer esforço, é sinal que ele na verdade está com o drive dele preservado, está funcionando o drive. É uma maneira de ver o drive, tá?